Bem-vindo ao canal Olhando o Mundo com a Sociologia. Chegamos hoje na semana 4 do segundo bimestre. Já estudamos o conceito de senso comum, passamos pelos fatos sociais e pelo método sociológico. Conversamos sobre como as grandes transformações que vinham ocorrendo com a Revolução Industrial impactaram nas relações humanas de diversas formas. O mundo estava mudando rapidamente e ainda está. Essas mudanças, é claro, envolvem as relações de trabalho e sua organização social. Sobre o trabalho, precisamos abordar alguns conceitos importantes na sociologia de Durkheim, como coesão e solidariedade social. Bora ler então o PET dessa semana? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Vem comigo! O corpo social. Imagine a sociedade como se fosse um corpo. Seria mais ou menos assim: cada um de nós como uma célula, formando o corpo social, com funções específicas e necessárias para o seu funcionamento. Há também órgãos como fígado, rins, pulmões, os quais possuem papel muito importante para que tudo funcione muito bem. No corpo social, os órgãos são como as nossas instituições: a religião, a ciência, a educação, a economia, política, família, são alguns exemplos. Quando tudo está operando perfeitamente, em harmonia, temos um corpo social saudável. Para Durkheim, cada um e cada coisa tem sua função para o bom funcionamento da sociedade. Por isso ele é conhecido como um funcionalista. Mas se somos cada qual um indivíduo diferente, como conseguimos formar um só corpo? O que nos une? Aqui entra a ideia de solidariedade e coesão social. Coesão é a força de atração, a associação entre as pessoas que integram um determinado grupo. Funciona assim: quanto mais um determinado grupo partilha das mesmas crenças, ações, objetivos e ideias, mais coesos eles estarão. Ou seja, quando nós pensamos mais ou menos igual, agimos de maneira parecida frente às várias situações, queremos as mesmas coisas, nossas regras morais e nossa consciência são mais próximas, nos sentimos mais facilmente ligados uns aos outros. Normalmente, a palavra solidariedade é usada no dia a dia como o ato de fazer o bem ou ajudar quem precisa. Mas na sociologia, essa palavra é um termo científico. Solidariedade social é a cola, o cimento que nos une. Ela é extremamente importante para a coesão social. Tão importante que nós podemos fazer uma diferenciação entre os tipos de solidariedade. Chamamos de solidariedade mecânica a coesão que acontece nas sociedades mais simples, mais homogêneas. Esse tipo de solidariedade era comum nas sociedades pré-capitalistas, mais tradicionais. As pessoas viviam em uma organização social mais simples, em que as relações sociais se davam de forma mais simples também, quase mecânicas. Mas hoje, nossa sociedade é muito mais complexa. A solidariedade social, a ligação entre as pessoas, acontece de forma orgânica. Explicando melhor: solidariedade orgânica porque estamos falando da sociedade como um organismo vivo. Como cada instituição tem sua função para a sustentação do corpo social, as ligações entre as pessoas se dão também de maneira mais complexa e dependente. Muitas vezes, nós não percebemos, mas estamos cada vez mais interligados, em que ações de uns impactam pessoas em lugares muito distantes e que sequer conhecemos. E por que a manutenção da solidariedade social é tão importante? Porque nós somos muitos, e entre os milhares de pessoas que existem no mundo atual, as diferenças também são inúmeras, sendo impossível apenas conviver e interagir com quem são iguais a gente. No nosso convívio diário, sempre iremos nos relacionar com pessoas muito diferentes e que fazem parte do mesmo corpo social. Sem essa cola, sem esse cimento, sem essa conexão entre pessoas diferentes, mais difícil ficará manter o corpo social funcionando bem. Ele pode adoecer. E o nome que damos ao corpo social que adoece é anomia. Era precisamente isso que Durkheim, quando fundou a disciplina de sociologia na França, no século XIX, estava testemunhando. A sociedade, cada vez mais complexa e sofrendo modificações fortes e rápidas, estava adoecendo. A solidariedade e a coesão estavam mais fracas, desmanchando-se.
As instituições, os órgãos do corpo social, não estavam sendo mais capazes de manter a coesão entre pessoas e o bom funcionamento da sociedade. E é aí que entra a importância do trabalho. Durkheim percebia que o trabalho estava se tornando mais e mais especializado. Não é difícil imaginar isso. Pense no médico de hoje e de gerações atrás. Enquanto os antigos médicos eram generalistas, ou seja, usavam o conhecimento que possuíam para tratar de todos os males do corpo, hoje os médicos são cada vez mais especialistas. Por quê? Porque conforme o conhecimento sobre o funcionamento e as características de determinada parte do corpo social vai se tornando maior, mais robusta e cheia de detalhes, maior também é a necessidade de que um médico se especialize nela. As informações sobre o corpo humano são tão grandes e tão detalhadas que fica impossível para alguém saber tudo e todos os processos com clareza e exatidão. Ou seja, conforme o conhecimento aumenta, a necessidade de se especializar aumenta junto. Isso serve para o médico e qualquer outra profissão. Com as mudanças que vinham ocorrendo na sociedade, Durkheim presenciava uma maior especialização no trabalho. Cada um estava se tornando responsável por uma parte mais específica do que estava sendo produzido. Um exemplo: para se fazer um sapato, é necessário quem cuide do animal que origina o couro, quem faça o abate, quem prepara o couro, quem transporta esse material, quem confecciona as linhas, quem produz as máquinas de costura, a manutenção, a cola, as tintas, a graxa, o verniz, para que o artesão possa fazer o sapato. A relação de dependência entre as pessoas se torna cada vez maior conforme o trabalho se especializa. Para Durkheim, o trabalho poderia, portanto, ser capaz de integrar muito mais as pessoas à medida que se especializava, tornando o corpo social sadio e forte novamente. Claro, desde que as relações de trabalho e econômicas não fossem construídas no puro egoísmo ou interesse individual mesquinho, o que poderia desvirtuar o trabalho como fator de grande potência de coesão social, gerando um novo processo de adoecimento social. Durkheim compreendia a coesão social como algo a ser construído coletivamente, não como algo instituído de cima para baixo, um decreto, uma lei ou qualquer outro tipo de imposição, demonstrando ser imprescindível o estudo constante sobre a sociedade e as relações sociais. Por isso, a importância da sociologia. No vídeo dessa semana, aprendemos como Durkheim compreendia a relação entre indivíduo e sociedade de uma maneira estruturalista, ou seja, para ele, todos os indivíduos devem cumprir um papel determinado para que a sociedade se mantenha de maneira ordenada e harmônica. Por mais que seja importante essa teoria durkheimiana, é importante também dizer que as ciências sociais já têm outras explicações sobre essa dinâmica. Até porque defender o enquadramento dos indivíduos nesses ditos papéis sociais tão fixos e rígidos é uma maneira muito impositiva e pouco libertária de pensar. Se você quiser saber mais sobre essas teorias que explicam a relação, eu tenho um vídeo muito bacana sobre esse tema. É só clicar aqui em cima no card. Bem, a gente já falou bastante, né? Bora resolver as atividades? Questão número 1. Leia o texto abaixo. Com as mudanças da sociedade, surgem novas áreas de atuação, enquanto outras perdem o seu espaço. Assim, para conseguir uma carreira de sucesso, é importante conhecer as profissões do futuro e, com isso, aproveitar as oportunidades que são criadas constantemente. Nesse sentido, é essencial acompanhar as renovações do mercado e se adaptar a elas. Algumas ocupações não necessariamente deixam de existir, mas apenas modernizam a sua performance. Se antes, por exemplo, os advogados atendiam a todos os tipos de problemas jurídicos, atualmente se valoriza o trabalho cada vez mais especializado para melhorar a experiência do cliente e fidelizá-lo. Com a leitura acima, podemos perceber que o texto faz a. Uma ligação entre a especialização no mercado de trabalho e o mercado consumidor. B. Uma crítica negativa às mudanças nas características do trabalho. C. Apontamento que a especialização do trabalho gera desemprego. D. Uma explicação sobre como o trabalho tem se tornado menos especializado. E. Uma afirmação quanto à falta de necessidade de especialização no mundo de hoje. A resposta correta é a alternativa A. No texto é exposta uma ligação entre a especialização no mercado de trabalho e o mercado consumidor, apresentado como a figura do cliente. Vamos à questão número 2.
Com relação ao conceito de solidariedade social presente no PET dessa semana, marque a opção errada quanto à solidariedade orgânica. A. Relaciona-se com a ideia do funcionamento da sociedade como um corpo humano, em que cada órgão possui sua função interligada aos demais. Está correto. B. É um item fundamental para entender a coesão social. Correto também. C. Está ligada também ao trabalho, na medida que esse cada vez mais se especializa, suas relações tornam-se mais complexas e interdependentes. Totalmente certo. D. Foi utilizada na sociologia por Durkheim frente à constatação de que a dependência entre as pessoas também ocorre pela especialização do trabalho. Certinho. E. Relaciona-se com as sociedades pós-revolução industrial, em que as relações sociais e de trabalho se simplificaram. Essa última, alternativa E, está errada. Ao contrário, as relações de trabalho se tornaram cada vez mais complexas e interdependentes. Chegamos ao fim de mais uma semana de perguntas e respostas sobre o PET 2 de Sociologia. Tenha uma ótima semana, continue se cuidando muito bem e até semana que vem. Um forte abraço em todos vocês!